Bom, para quem não me conhece, meu nome é Tainá e mais uma vez sejam todos muito bem-vindos à segunda etapa do projeto Sem Mais Nem Menos online. Tá? Estamos dando início à nossa segunda live. A matemática está presente em todos os lugares. Algumas pessoas falam que têm afinidade com os números, outras dizem que não tem tanto assim, mas a real é que nos deparamos com os números o tempo inteiro, em todos os lugares, mesmo sem perceber. E não somente com os números, né, com a matemática em si, porque a matemática vai muito além dos números. Inclusive, está presente em brincadeiras e jogos. Então, eu já disse tudo, né, do tema de hoje. Os jogos tradicionais, como o baralho, o dominó, o xadrez, a dama, o jogo da velha, a batalha naval, está presente na diversão de várias pessoas de diversas idades até os dias de hoje. Inclusive, na minha. Eu gosto muito de jogar baralho, dominó, jogo da velha, e eu queria saber de vocês, se vocês já jogaram ou ainda jogam algum desses jogos e se você consegue relacionar a matemática com algum deles, tá? E se você não consegue, não tem problema, porque hoje você vai sair daqui sabendo relacionar a matemática com um jogo específico que nós iremos trabalhar. Falem, vou esperar um pouquinho vocês responderem. Xadrez, dominó. Vitor joga. Vocês veem alguma coisa relacionada à matemática? José, xadrez, dominó. Dominó. Muita gente aqui citando dominó e xadrez. Ó, xadrez usamos peças geométricas, muito bem. Baralho também. Tô vendo aqui que vocês gostam de jogar. Jogo da velha. Dama, dominó. Isso, exatamente. Nós podemos explorar vários conceitos e habilidades através dos jogos. Por exemplo, o xadrez, que eu já vi aqui gente falando que adora xadrez, que joga xadrez. No xadrez, quem joga sabe que nós podemos trabalhar muito o raciocínio lógico. Mas não somente isso. O tabuleiro de xadrez, vou pegar aqui para vocês verem. Aqui, só um momento. O tabuleiro de xadrez, ele tem o formato de uma figura geométrica, não é isso? E qual figura geométrica é essa? Um quadrado, né? E dentro do tabuleiro, dentro do quadrado maior, nós temos vários quadradinhos menores. Esses quadradinhos recebem o nome de casas. Se a gente olhar aqui, na nossa direita, os quadradinhos aqui da extremidade, na vertical, vamos contar quantos tem. 2, 4, 6, 8. E a gente vai olhar aqui os quadradinhos da extremidade inferior e vamos contar na horizontal. 2, 4, 6, 8. Então, quantas casas tem no nosso tabuleiro de xadrez completo sem que eu precise contar quadradinho por quadradinho? Ou seja, casa por casa. É possível saber quantas casas tem sem que eu precise contar um por um. Como é que eu faço isso? É só eu multiplicar 8 vezes 8. E eu acho que o tabuleiro de xadrez completo tem 64 casas, tá bom? E 64 é um número par, é um número natural, é um número inteiro. E eu poderia falar várias características do número 64, mas além disso, 64 é um número quadrado. Aí você pode falar, você acabou de dizer que quadrado é uma figura geométrica. Como é que você está dizendo agora que 64 também é um número quadrado? Bom, a gente fala que um número é quadrado quando nós podemos obter esse número através da multiplicação de um outro número vezes ele mesmo, que foi o caso do tabuleiro de xadrez. Quem criou o tabuleiro de xadrez, para formar aqui as 64 casas, multiplicou 8 vezes 8, tá?
E além disso, outra característica dos números quadrados é que eu consigo representar o número quadrado geometricamente. O criador pegou 64 quadradinhos do mesmo tamanho, organizou e formou um quadrado maior, certo? Então, todos os números quadrados eu consigo obter através de dois fatores iguais e eu consigo representá-lo geometricamente, tá bom? Deu para entender o que é um número quadrado? Outro exemplo de número quadrado é o 9, porque eu multiplico 3 vezes 3 e consigo o 9, tá? Isso, raiz quadrada também. Se eu tirar a raiz quadrada de 64, eu tenho 8, certo? Então, tem relação, exatamente. Outro exemplo de jogo que nós podemos ver a matemática. O jogo da velha. O jogo da velha, para mim, é um clássico, né? Você pode jogar em casa, na escola, na rua, no médico, enquanto você espera se consultar, em um lugar que você foi e tá sem graça, tá? Você pode jogar em qualquer lugar, você só precisa de uma caneta, um lápis, um pedaço de papel e alguém para jogar com você. Daí eu trouxe aqui para vocês um jogo da velha que deu velha, que é aquele clássico que a gente não gosta, né? Que a gente gosta de ganhar. E daí, nesse exemplo que eu trouxe aqui, deu velha, ninguém ganhou. O jogo da velha, ele tem uma configuração que nós podemos chamar no formato de uma matriz. Mas calma, quem não conhece matriz não precisa se desesperar, tá bom? Nós não vamos falar de matriz hoje. Em poucas palavras, matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas que tem a função de relacionar dados numéricos. E daí, ó, eu tenho aqui nessas linhas que a gente traça, nessas retas que a gente traça para jogar o jogo da velha, que se eu destacar a sua borda, o que é que forma? Um quadrado, né? Um quadrado com 9 quadradinhos menores, onde eu posso inserir as minhas informações, a bolinha e o X. Então, percebe o quanto a matemática está mais próxima do que parece? Que quando você joga o xadrez, você está trabalhando com a matemática, que quando você joga o jogo da velha, que você acha que é um jogo muito simples, também tem matemática envolvida. Então, matemática é algo muito massa, que está muito próximo, a gente só precisa perceber. Hoje nós iremos falar de um jogo específico. Quem aí já sabe qual é o jogo que nós iremos falar hoje? Já citaram lá no início da nossa live que vocês gostam muito de jogar, que é o dominó, tá? O dominó eu gosto bastante de jogar, inclusive apostando, porque eu gosto de emoção. Então, para ter uma emoção a mais, né? Eu não quero perder o que eu vou apostar, eu gosto de jogar apostando. O dominó, ele é muito conhecido. Muito conhecido. Mas apesar de ele ser um jogo muito conhecido, a sua origem ela é incerta. Muito bem, ó, tem gente aí que já sabia o que a gente iria trabalhar hoje. Porque tá chegando um pouquinho atrasado as mensagens. O dominó ele tem a sua origem incerta. Tem várias teorias a respeito do surgimento do dominó. Mas a teoria mais aceita é que ele surgiu na China, lá, segundo os historiadores, há muito tempo atrás, antes de Cristo, e foi criado por um soldado para diversão. Então, eu acho assim, eu pensei, ele estava lá em um dos seus poucos momentos de descanso, resolveu criar o dominó, que óbvio, a princípio ele não veio com esse nome, né, dominó, mas o dominó ele veio se aperfeiçoando, né, recebeu esse nome e se tornou esse jogo que a gente adora, certo? Tem dominó de várias cores, preto, branco, vermelho. Tem um dominó aqui, que acho que é o clássico, que é o que eu tenho aqui, é esse o amarelado, mas não tá sujo, tá, pessoal? Eu já comprei ele assim. E tem vários dominós de materiais diversos também. Eu trouxe aqui a imagem de quatro tipos diferentes. Nós temos aqui o dominó de mármore, que é esse que eu tenho aqui,
temos o dominó de pedra, temos o dominó de plástico e o dominó de madeira. Vocês sabiam que tinha um dominó de pedra? Acho que os mais conhecidos são o de mármore e o de plástico. Mas também tem um outro dominó que eu não consegui trazer a figura para vocês, a imagem, mas é de osso. Lá, né, bem antigão, faziam um dominó até de osso. Então tem vários tipos de materiais diversos para o dominó. E agora, né, eu quero falar um pouquinho sobre a matemática, né, existente no dominó. Ele tem as peças. O dominó ele é um jogo de tabuleiro que tem as peças no formato de prismas. E esses prismas, eles recebem o nome de paralelepípedo. Por quê? Porque ele tem faces que são paralelas. E em uma das suas faces, ele tem uma linha que divide, tem uma reta aqui, né? Que divide o dominó em duas partes iguais. Então, a gente já tá vendo o que é aqui no dominó? Metade, né? E em cada parte dessa, recebe o nome de ponta. Então, no meu dominó, eu tenho duas pontas. E cada ponta, são utilizados pontinhos. Você pode chamar de ponto ou bolinhas, tá? Pontos ou bolinhas. Existem pontos que representam quantidades. E essas quantidades variam de 0 a 6. O 0 é a menor representação que você vai encontrar no dominó. E o 6 é a maior representação. E essas quantidades, elas existem, né, no dominó inteiro. Todas as quantidades, todas as combinações possíveis com essas quantidades de 0 a 6, inclusive com repetição. E o que isso quer dizer? Eu vou mostrar aqui na prática, porque fica mais simples. Que, por exemplo, eu tenho essa peça aqui, que se eu fixar em uma ponta uma quantidade, que nesse caso é o 0, né? Nenhuma bolinha eu vou usar para representar o 0. Então, eu fixei o 0 aqui. Então, eu tenho o 0 combinado com ele mesmo, com o próprio 0. Eu tenho o 0 combinado com o 1, tá? 0, 1. Eu tenho o 0 combinado com o 2. Eu tenho o 0 combinado com o 3. Eu tenho o 0 combinado com o 4, com o 5, com o 6 e fecha, certo? Então, se eu fixar uma quantidade, eu vou ter essa quantidade combinada com todas as outras, inclusive com ela mesma. Tá bem? Deu pra entender? E aí, segue uma sequência, né? Essas quantidades, elas seguem uma sequência que eu vou explicar melhor mais na frente. Aí vocês podem me perguntar, mas a matemática só está presente nas peças? E na hora de jogar, que é a hora que eu realmente gosto? Será que eu também estou trabalhando alguma coisa relacionada à matemática? O que é que vocês têm para me dizer? Vocês acham que na hora de jogar a gente também trabalha com a matemática? Essas peças têm nome? Tem. Sim, as peças têm nomes que variam. Aqui, por exemplo, essa peça aqui, por exemplo, que eu tenho em uma das pontas o 6 e na outra ponta a representação também 6 pontinhos, aqui eu chamo de bomba de cena. Mas em outros lugares recebem outros nomes, tá? E por isso que eu não vou entrar nesse detalhe, porque varia muito de uma região para outra, o nome de cada peça. Tá bem? Bom, na hora de jogar, vocês acham que também tem matemática? Sim. Vocês acertaram, vocês estão afiados hoje, gosto de ver assim. Quando a gente tá jogando, se você souber a quantidade de vezes, né? A quantidade de peças que tem cada quantidade, você pode usar isso, você pode usar contagem para lhe favorecer. Eu já vou entregar aqui uma diquinha para vocês. No dominó, existem 7 peças que aparece cada quantidade. Ou seja, a quantidade 0, né?
0 pontinhos aparecem em 7 peças, 1 pontinho aparece em 7 peças e assim vai. Então, se eu souber disso, eu posso usar esse argumento, né? Usar essa contagem para me favorecer durante o jogo. Outra coisa também é que existem duas formas de ganhar o jogo. Uma é se você for o primeiro a se livrar de todas as suas peças. E a segunda forma é a seguinte: se chegar um momento que nenhum dos dois jogadores, ou nenhum de todos os jogadores, conseguirem encaixar as suas peças, você ganha quem tiver a menor quantidade de pontos, tá? Então, deixa eu dar outro exemplo aqui. Chegou um momento que ninguém conseguiu jogar mais as suas peças. Então, eu acabei de dizer que ganha quem tem a menor quantidade de pontos. O que é que eu vou trabalhar? A soma e a relação de menor e maior, certo? Por quê? Porque aqui, para saber quantos pontos, suponha que essa peça seja minha e essa peça seja do meu adversário. Para saber quantos pontos eu tenho que somar as bolinhas das duas pontas. 2 mais 2, 4. E para saber quantos pontos o meu adversário tem, ele vai ter que somar as bolinhas das duas pontas. 4 mais 3, 7, certo? Então, quem ganhou? Eu ou o meu adversário? Eu, né? Porque 4 é menor que 7, tá? Então, a gente trabalha com soma e trabalha com a relação menor e maior, tá? Em 6 peças. Postei uma peça que aparece 2 vezes. Certo. No caso, professor Jairo, cada quantidade aparece 8 vezes. E em 7 peças diferentes, certo? Quando eu falei 7, eu estava falando em relação à quantidade de peças. E não a quantidade de vezes que cada quantidade aparece, tá bem? Deu para entender? Então, as quantidades, cada quantidade aparece 8 vezes, mas em 7 peças diferentes. Tá bem? Agora, a gente vai pegar as peças que foram construídas no vídeo prévio. Eu vou pegar aqui e mudar a posição da câmera rapidinho. Aí vocês pegam as peças de vocês que foram construídas no vídeo prévio, tá bom? Enquanto eu tô mudando a câmera. Estão conseguindo ver direitinho? Todo mundo conseguindo ver? Pronto. Vocês puderam perceber que eu pedi para vocês construírem as peças, mas eu não pedi para vocês marcarem a linha que divide o dominó em 2 partes e nem pedi para vocês desenharem as bolinhas que representam as quantidades. Por quê? Porque eu queria que vocês desenhassem junto comigo para entender todo o processo. Nós vamos fazer isso agora. Pegue aí a sua régua, caneta, lápis, tá bom? Ou qualquer outra coisa que dê para traçar uma linha reta. E vamos usar aquele princípio. Lembra que eu falei para vocês que se nós fixarmos uma quantidade em uma das pontas, eu vou ter essa quantidade combinada com todas as outras, inclusive com ela mesma? Então, vamos começar pela menor quantidade que existe, né, representada no dominó. Lembrando de você traçar a linha para dividir o seu dominó em 2 partes iguais, que são as pontas. E vamos começar fixando aqui na primeira ponta o 0. Então, a nossa primeira peça vai ser quem? 0, 0, tá? Porque eu tenho todas as combinações, então se eu fixei 0 aqui, a primeira peça vai ser 0, 0. Não preciso desenhar nenhuma bolinha. Aí, vou botar aqui do lado, tá?
A segunda peça que a gente tem é... Lembrando, vão acompanhando aí junto comigo, tá bem? Eu deixo essa ponta em branco, né? Porque eu tô fixando 0. E depois do 0, na segunda ponta vai ser quem? O 1, tá? Então, eu vou fazer aqui uma bolinha para representar 1, certo? Outro detalhe que nós temos no dominó é que as bolinhas, elas não são colocadas de modo aleatório. Elas têm elas têm a sua posição no dominó. Elas não podem ser colocadas de forma aleatória. Então, no caso do 1, nós temos que tentar colocar a bolinha o mais próximo possível do meio aqui do centro da nossa ponta, tá bem? E aí eu vou explicando para vocês como vocês colocam, representam o 2, o 3 e assim sucessivamente, tá bem? Só um momento aqui. E aí fizemos a nossa segunda peça. Aqui vamos fazer a nossa terceira peça, né? Vamos continuar. Lembrando de fazer aqui a linha. E agora eu continuo com o 0 fixado, depois de 1 vem o 2. O 2 eu faço duas bolinhas, uma em cima, na direita, e uma embaixo, na esquerda. Eu não vou pintar a bolinha para ser mais rápido, porque senão a gente vai demorar muito tempo, se eu for pintar todas as bolinhas. Mas, ao final da live, vocês fazem isso, tá bom? Eu vou pintar as minhas bolinhas quando terminar a live e vocês pintam a de vocês. E aí, 0,2. Vamos lá, seguindo a sequência. Continuamos com o 0 fixado. Depois do 2 vem o 3. Então, o 3 é uma bolinha em cima, na direita, uma no meio e a outra embaixo, na esquerda. Todo mundo tá conseguindo acompanhar? Próxima peça. Aqui, lembrando sempre de fazer a linha, tá? 0,4, tá? Então, 4, como nós iremos representar? Uma bolinha em cima na direita, dá um espaço, certo? Dá um certo espaço e faz outra bolinha aqui embaixo, também na direita. E mais duas bolinhas na esquerda. Representamos o 4. A minha coordenação motora não tá muito boa, espero que a de vocês esteja melhor. Vamos lá para a próxima. 0,5 agora, né? O 5, vamos fazer 4 bolinhas, como se fosse representar o 4, e depois a gente acrescenta mais uma no meio, tá? Então, 0,5. E dessa sequência, a última, né, a última dessa sequência vai ser 0,6. Que são 3 bolinhas na esquerda, uma abaixo da outra, e 3 bolinhas na direita, uma abaixo da outra. Certo? Estão conseguindo ver direitinho? Estão conseguindo ver ou tá muito desfocado? Agora, vamos para a seguinte. A gente fixou o 0, agora vamos fixar o 1. Então, vamos fixar 1 na primeira ponta, certo? Agora, fazer uma bolinha. Aí, vocês acham que eu vou fazer a peça 1, 0? Não, eu não posso fazer a peça 1, 0, porque no dominó nós não temos peças repetidas. Então, quando eu fixei o 0, eu já fiz aqui a peça 0, 1. Logo, eu não posso fazer mais a peça 1, 0, porque aí eu teria duas peças repetidas, tá bem? Então, a próxima dessa ponta aqui vai ser, depois do 0 vem o 1, né? Então, vai ser 1, 1. E vamos seguir. Como eu já mostrei para vocês como representa cada quantidade, vamos avançar um pouquinho por causa do tempo. Depois de 1 vem o 2, né? Então, vamos lá. 1, 2. A próxima.
um 3, certo? A próxima, estão conseguindo acompanhar? Lembrando que a live vai ficar salva, certo? Um 4 até chegar no 1 6, tá bom? Um 5. Um 5. E um 6. Certo? Tá? Tô avançando um pouquinho por causa do tempo. Não estou conseguindo acompanhar. Eu tô indo muito rápido. Ó, nós vamos fixar agora outra quantidade, que é o 2. Né? A última que a gente fixou, a última peça, quando a gente fixou 1, foi um 6. Agora vamos fixar o 2 e vamos fazer. O 2, 0, nós não vamos fazer, porque já tem. Quando a gente fixou o 0, a gente fez a peça 0, 2. Então, não vamos fazer para não repetir. Quando a gente fixou 1, a gente fez a peça 1, 2. Aqui. Então, eu também não vou fazer para não ter peças repetidas. Certo? E aí, a nossa peça vai ser... Nós iremos começar por 2, 2. Tá? Aí, a próxima. Dois, 3. Certo? Eita, que ficou tão troncho aquele. 2, 4. Certo? 2, 5, o próximo. Vai ser 2, 5. Certo? E 2, 6. Tá? 2, 6. Vamos lá fazendo todos. E agora nós vamos fixar o 3 na primeira ponta. Certo? Estão cansados já? 3. Aí, nós percebemos um padrão. Porque quando a gente fixou 1, a gente não precisou fazer 1, 0. Foi eliminando uma peça. Quando a gente fixou o 2, nós não precisamos fazer nem o 1, 0, ou nem o 2, 0, nem o 2, 1. Descartamos duas peças. Então, aqui nós vamos descartar todos os outros números que nós já fixamos, que foi o 0, o 1 e o 2, e vamos começar pelo 3, 3. A peça seguinte vai ser 3, 4. Certo? Estamos já terminando. A outra vai ser 3, 5. Tá? 3, 5. A próxima peça vai ser 3, 6. Estão todo mundo fazendo? Estão conseguindo fazer? 3, 6. Tá? Não precisa fazer a bolinha completa, como eu já falei, para não demorar tanto. Vamos fixar agora, na primeira ponta, fixamos o 3, vamos fixar o 4. Certo? 4 bolinhas. Aí,
como eu já falei, vamos descartar todos os outros números que a gente já fixou, que foi o 0, 1, o 2 e o 3. Aí vamos começar pela peça 4, 4. Tem uma característica que aqui, essas peças que têm a mesma quantidade de bolinhas nas duas pontas, nós chamamos de bomba. Em outros lugares tem outro nome. Vocês conhecem por qual nome essas peças? Coloquem aqui quais são os nomes que vocês chamam essa peça que tem a mesma quantidade de bolinhas nas duas pontas. Tá desfocando um pouco às vezes, né? Sempre que eu mexo a mão. E tem outra característica dessas peças, é que nós vemos a simetria. Quando eu desenho uma bolinha aqui em cima, na primeira ponta, eu desenho uma bolinha aqui em cima também na segunda ponta. Quando eu desenho outra bolinha aqui embaixo, na primeira ponta, na direita, eu desenho outra bolinha aqui embaixo, na segunda ponta, também na direita. Da mesma forma é aqui na esquerda. Se eu desenho uma bolinha em cima, na primeira ponta, eu desenho outra bolinha em cima na segunda ponta. Se eu desenho na esquerda uma bolinha embaixo, eu desenho também outra bolinha embaixo, só que na segunda ponta, né? Então, eu tenho que essas peças que têm a mesma quantidade de bolinhas nas duas pontas, elas são simétricas, tá bom? Porque o que a gente faz em uma ponta, a gente também faz na segunda ponta. Vamos continuar. Aqui a gente tem 4, 4. Agora vamos para 4, 5. Depois do 5, vamos para 4, 6. Certo? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora vamos fixar a quantidade 5 na primeira ponta. Veja que a gente seguiu uma ordem. A gente fixou primeiro o 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4 e agora vamos fixar o 5, tá bom? 5 bolinhas, como eu já mostrei pra vocês, cada bolinha tem o seu lugar, tá? Vamos descartar na segunda ponta todos os outros valores, né? Todas as outras quantidades que a gente já fixou, porque no dominó não temos peças repetidas, então vamos começar pelo 5, 5. Estamos terminando. Depois do 5, 5 vem o 5, 6. Tá? 5 em cima, que você fixou, e 6 na segunda ponta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora vamos para a última peça. A gente já fixou 5 números, né? 5 quantidades. E agora vamos fixar a última, que é a maior quantidade representada no dominó, que é o 6, né? 6 bolinhas. E aí, como eu não posso repetir as peças, e eu já tenho o 6 combinado com o 0, com o 1, com o 2, com o 3, com o 4 e com o 5, o que me resta fazer aqui, nessa segunda ponta, é colocar o 6 combinado com o próprio 6. Tá bom? E aí, nós finalizamos, certo? A nossa representação. Lembrando que nós fizemos, se vocês perceberam, quando a gente fez as nossas peças, nós fizemos 32 peças. Mas isso não quer dizer que nós usamos todas, tá? As que vocês fizeram e não usaram agora, que ficaram em branco, ó. Temos aqui peças em branco, aqui. As que ficaram em branco, vocês descartam, tá? Porque nós não vamos utilizar elas. Nós vamos utilizar... Aqui tem mais peça em branco, certo? Ah, não, esse daqui tá certo. E aí,
As que ficaram em branco, vocês, que a gente não vai utilizar, tá bom? Só um momento aqui que eu vou pegar. Se a gente organizar as nossas peças, nós vamos perceber que forma uma sequência. Vou mostrar para vocês. Para economizar tempo, eu não vou organizar as minhas, mas vou mostrar aqui a imagem. Certo? Estão conseguindo ver direitinho? Certo? Aqui, ó. Percebe que a gente começou fazendo, fixando 0 e a gente fez a peça 00, 01, 02, 03, 04, 05 e 06. Aí a gente fez quantas peças? 7, né? Depois, quando a gente fixou o 1, a gente não fez mais a peça 10 porque já tinha aqui, ó. Então, a gente não fez, porque já tinha aqui. Daí, nós fizemos 5 peças, ou 6 peças, desculpa, 6 peças. Quando a gente fixou o 2, a gente descartou o 2, 1, porque já tinha aqui, ó. E o 2, 0, porque já tinha aqui, tá bom? E aí, a gente começou do 2, 2. Daí, sempre que a gente fixou um número, a gente começou pela chamada bomba, né? Que é aquela peça que eu tenho a mesma quantidade nas duas pontas, ó. A gente sempre começou por essa, tá bom? Então, tem o dominó, ele segue essa sequência, tá bem? Eu vou falar agora um pouquinho pra vocês, pra quem não conhece ou pra quem faz muito tempo que não joga, as regras do dominó. Só um momento. O dominó, ele pode ser jogado entre 2 e 4 pessoas, né? Entre 2 e 4 jogadores. E o objetivo do jogo é você ser o primeiro jogador a conseguir baixar todas as suas peças sobre a mesa. Ou seja, em palavras simples, o objetivo é você ser o primeiro a se livrar de todas as suas peças. Tá bem? Nós começamos embaralhando, né? Quando a gente vai jogar, nós começamos embaralhando o dominó e cada jogador pega 7 peças, né? Fazendo a simulação para vocês entenderem melhor. Cada jogador pega 7 peças, tá bom? E aí começa o jogo quem tiver a maior bomba, ou seja, a maior pedra, né, ou peça que tenha a mesma quantidade nas duas pontas. Não tenho nenhuma aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Por exemplo, a maior é a 6, 6. Mas se nenhum dos jogadores tem a peça que tem nas duas pontas 6 bolinhas, eu começo pelo 5, 5 e assim vai. Se não tiver o 5, 5, começa pelo 4, 4 e assim sucessivamente. Existem algumas formas de você colocar o seu dominó. Como a gente começa colocando aqui uma bomba e o objetivo é os próximos jogadores, ir conectando as suas peças pelas pontas iguais, tá? Você tem que conectar as peças pelas pontas iguais. E aí você pode conectar dessa forma, ou dessa forma aqui, ou também desse jeito aqui. Então, existem 3 formas de você organizar as suas peças. Pode colocar desse jeito, e aí vai conectando, tá? Sempre com as pontas iguais, certo? Ou você pode fazer desse jeito aqui. Eu tenho que o 0 é igual ao 0, né? O 5 é igual ao 5, e aqui, e assim vai, tá bom? Então, existem várias formas de você organizar a sua jogada, tá bem? Eu vou mostrar pra vocês agora um exemplo de uma jogada que é para vocês entenderem melhor na prática
a estratégia que eu falei para vocês. Quando você, se você souber quantas peças tem cada quantidade, você pode utilizar essa estratégia para se favorecer, para ganhar o jogo. Como é que a gente faz isso? Aqui, ó, vamos supor que chegou um momento que eu vi que o jogo está desse jeito. Eu tô jogando com o meu adversário e chegou um momento que o jogo ficou desse jeito aqui. Daí eu percebo que tem muitas peças que tem a quantidade 3 representadas, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho a quantidade 6 peças que tem a quantidade 3. Daí, essas são as minhas peças. E essas são as peças do meu adversário, tá bom? Chegou um momento que o meu adversário tá com 3 peças e eu tô com 2 peças. O que é que acontece? É a vez do meu adversário de jogar. Aí, vamos supor que ele joga onde? Ele joga aqui, tá? Aí, eu tenho que pensar, se eu sei que o meu adversário não tem nenhuma peça que tenha quantidade 3, eu vou deixar para jogar essa minha peça que tem a quantidade 3 no fim, para me favorecer, porque se eu tenho aqui uma peça com essa extremidade, eu vou colocar aqui. Aí, o meu adversário foi e passou a vez, certo? Daí, é a minha vez de jogar. Então, eu consegui bater no jogo, né? Consegui vencer, certo? Vamos supor que eu não tenha usado a minha estratégia. Vamos supor que eu tenha jogado, colocado a peça que eu sei que ele não tem, que tem a quantidade 3. Aí, vamos supor que ele joga aqui. Aí, eu vou e jogo aqui. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Aí, é a vez dele de novo. Aí, ele joga aqui. Aí, vê que eu não tenho mais peça, então eu passei a vez. Aqui, ó. Eu não tenho mais peça, daí eu passei a vez. Aí, o que é que ele fez? Ele venceu o jogo. Porque ele tinha, então, peças que se encaixavam. Tá? Então, tá vendo como a estratégia, você usar a estratégia matemática lhe favorece? Tá bem? E eu vou mostrar aqui outra jogada, outra situação que pode acontecer. Que é um jogo fechado, certo? E a gente diz que um jogo é fechado quando todas as peças que contêm uma determinada quantidade já está no jogo. E para ser um jogo fechado, cada extremidade tem que ter a mesma quantidade. Então, nessa extremidade eu tenho 5 bolinhas e nessa outra extremidade eu tenho 5 bolinhas também. Daí o meu jogo tá fechado, porque não tem mais como ninguém jogar, porque todas as peças que contêm 5, a quantidade 5, já estão no jogo. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu falei o que para vocês? Que existem 7 peças diferentes com cada quantidade. Então, não tem mais como ninguém jogar, porque as peças que têm a quantidade 5... já foram todas usadas. E aí é nesse momento que a gente usa a soma e a relação de maior ou menor. Porque nessa jogada aqui, numa situação dessas, vai vencer quem tiver a menor quantidade de pontos. Aí a gente vai precisar somar quantos pontos cada jogador tem e relacionar qual é o menor número. Tá bem? Aí agora a gente vai para a parte que vocês estão esperando. Você vai chamar aí o seu adversário aí na sua casa, tá? Chama aí o seu adversário, que eu vou chamar aqui a minha adversária para jogar comigo. Você vai utilizar o dominó que você construiu. Agora você vai novamente pegar o dominó que você construiu e você vai jogar, tá? Eu já vou colocar aqui. Você vai colocar o dominó, né, com a quantidade virada para baixo, utilizando as regras do jogo.
Você pode jogar de 2 a 4 pessoas. Mãe, a minha adversária vai ser a minha mãe, tá? Cheguei. Senta aí. Vocês já estão com o adversário de vocês? Vamos jogar. Certo? Aí vocês vão utilizar as regras que eu já falei, né? Primeiro embaralho o jogo. Certo? Vamos embaralhar o jogo. E cada jogador pega 7 peças. Pega 7, mãe. Vou pegar aqui 7. Vocês estão torcendo pra quem? Eu espero que vocês estejam torcendo por mim, não pela minha mãe, viu? Eu sou fã de vocês, viu? Deixa eu colocar aqui. Cada jogador pega 7 peças. Tá? Peguei 7, 3, 6, 7. Pronto. As peças que sobraram, nós não vamos utilizar. Porque senão vai demorar muito tempo a nossa jogada. Aí, pra diminuir o tempo, nós não vamos utilizar uma outra forma que tem de jogar, que é, se sobrar peças e chegar um momento que ninguém conseguir encaixar, você pode comprar as peças e ir procurando peças até chegar o momento que você encaixe. Mas no nosso jogo, nós só vamos jogar com as 7 peças, no caso com as 14 peças, tá bom? Que cada um pegou. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Tá? Vamos lá começar. Vamos olhar aqui, eu e minha mãe, nós vamos olhar quem tem a maior bomba. Eu tenho, tô com 2 anos. Certo. Já saí. Comecei o jogo. Certo. Minha mãe começou o jogo, aí eu sou a próxima a jogar, tá? Você jogou. Deixa eu ver. Vamos lá, vai, mãe. Quadra e cena. Pronto. Vou aqui na quadra. Vamos lá. A próxima, vou aqui. Estão jogando aí? Terno e pio. Ó, bomba de terno. Essa eu ganho. Certo. Torçam por mim, viu? Deixa eu ver, tô aqui nervosa porque eu acho que eu não tenho, mas eu tenho. Só que tentem jogar utilizando a estratégia que eu falei, de contar as peças. 2. Porque isso pode lhe favorecer. Passei. Passou mesmo, mãe? Passei, sim. Você colocou logo 2 pios, rapaz. Minha mãe não tem, então eu vou jogar. Ajuda a sua tá? mãe. Vamos ver, quadra e pio. Ai, meu Deus, eu achando que vou ganhar. De novo, Tainá, não tenho. Minha mãe continua sem ter. Não tenho. Então, Oxe, pelo visto, eu vou ganhar, certo, gente? Quem tá torcendo pela minha mãe, que sinto coisa. muito, porque eu acho que eu vou ganhar novamente. Peraí, agora vamos lá. Deixa eu contar. Pronto. Deixa eu contar aqui esse jogo. 1, 2, 3... A minha mãe está utilizando a estratégia de contagem, que ela tá vendo quantas peças tem com a quantidade 5, mãe? 3. De 3. Minha mãe tá vendo quantas peças tem a quantidade 3. Deixa eu ver. Você tem quina? Ai, deixa eu ver, botar aqui. 2 quinas. Pronto, eu vou aqui. Pronto, na sua cabeça. Vamos agora. Estão conseguindo ver o jogo direitinho? Aí sou eu agora. Bateu? Não, não bati, sou eu. Eu passei. Você passei. não tem cena e Vou nem mostrar quina. pra vocês, viu? Não vou mostrar pra minha mãe, não. Tá. O que é que vai acontecer? Vamos contar ponto. A minha mãe também. Vamos contar ponto. Passou, foi, mãe? Eu não tenho nem cena e nem quina. Mostra as suas peças para o pessoal aqui Droga, embaixo. Na contagem de ponto eu já perdi. Ó, nem eu, nem a minha mãe tem nem o 5, nem o 6. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos utilizar a soma e a relação maior-menor. A minha mãe tem essas 2 peças. Então, ela já tem aqui 5 mais 3, que é 8. E eu tenho aqui 2. Então, vocês já podem ver quem foi que ganhou esse jogo, né?
Sinto muito. Mas eu deixei você ganhar, filha. Não, sinto muito, mas a minha mãe perdeu, tá? Não é porque ela é minha mãe, mas eu venci, certo? Na contagem de pontos, quem ganha quem tiver a menor quantidade de pontos. Se eu tenho 2 e a minha mãe tem 8, ela perdeu, infelizmente. Eu vou ganhar mais. Agora eu vou aqui, ó, virar a câmera, tá? Só um momento que eu vou aqui virar a câmera pra vocês, pra encerrar o vídeo. Só um momento. Aqui. E aí, pessoal? Quem ganhou? Foi você ou foi o seu adversário? Aqui, ó, minha mãe. Oi, boa noite. Perdi, tá? Mas eu vou treinar mais. Valeu quem torceu por mim. Viu? Um cheiro, boa noite. Espero que vocês tenham se divertido. E eu vou passar agora, antes de terminar, alguns questionamentos para vocês, tá? Estamos quase finalizando. Eu vou só passar os questionamentos, que vou mostrar e vou ler para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver. Só um momento. Pronto, aqui são os questionamentos, tá? Quantas peças tem o dominó? No momento que representamos as quantidades com pontinhos nas peças, caso as peças pudessem se repetir, quantas peças teriam o dominó? Esse número é um número quadrado, por quê? Aí vocês vão responder esses questionamentos, tá bem? Espera aí, só um momento para ajeitar aqui. Quais são as peças simétricas em relação ao eixo, linha de divisão em duas partes iguais? Quantas vezes a quantidade 1 aparece representada nas peças? Só um momento que tá aqui mexendo muito. Vocês estão conseguindo ver? Você sentiu alguma dificuldade para construir as peças? Por quê? Você sabia que era possível estudar diversos conteúdos usando o dominó? Quais conteúdos você aprendeu durante a live? Quais estratégias foram usadas por você e pelo seu adversário para ganhar o jogo? Daí você vai responder esses questionamentos e enviar para o seu professor. Esses questionamentos vão estar disponíveis, tá? Nos stories do nosso Instagram. Então, quem não conseguiu anotar, quem não conseguiu ver, não tem problema, porque nós vamos disponibilizar. E quem veio aqui e não foi inscrito pelo professor, você pode responder, mandar foto do seu dominó construído, dos pontinhos marcados, manda foto pra gente que a gente vai estar repostando, tá bom? Espero que vocês tenham se divertido, eu me diverti bastante, né? Principalmente porque eu ganhei. E vocês também podem ir lá no YouTube, sem mais nem menos o FAO, se inscrevam lá e a nossa live vai estar lá disponível no YouTube também, certo? Boa noite a todos, mais uma vez, e até a próxima.